fazer com que nós entendamos o que está para ser proposto hoje e vai estar fazendo entender o propósito e o objetivo do Senan de uma forma mais profunda. Desafios sempre existiram no meio cristão quando o assunto é evangelizar. E esta questão tem um seu agravante quando nos deparamos com um fator que não se é mencionado e que nem todos os grupos ou campos são atingidos. Ou seja, existe uma seara quase esquecida. Algumas seitas, por exemplo, são pouco evangelizadas. Prega-se para todos os humildes, pessoas leigas e de pouco estudo, às vezes para ricos e até alguns estudados. Mas por que há tanta resistência quando o assunto é evangelizar as seitas? É o que iremos expor agora nesta encenação. Olá, boa tarde. Boa tarde. O seu desejo? Nós desejamos compartilhar uma mensagem com a senhora da Valeria lá. Então, peraí, então, um pouquinho, tá? Eu quero acompanhar todo o jeito que vocês me falaram, eu sou uma pessoa precavida, sabe? Eu quero acompanhar tudo bem direitinho. Eu quero acompanhar tudinho. Em primeiro lugar, eu quero que vocês me digam da Escritura. É a palavra de Deus, dada a conspiração divina, o meu santo som de Deus. Ai, você está certo. Então, e de Jesus? O que é que vocês me dizem sobre Jesus? Jesus foi um anjo que se transformou em homem, foi um homem perfeito, mas não era Deus. Como assim não era Deus? O senhor está equivocado. E eu vou provar para o senhor aqui em João. Acompanha na sua Bíblia também. Em João 1, versículo 1, versículo 14 e 18, que diz assim: no princípio era o verbo é Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Lá em João 14 também nos diz alguma coisa sobre isso. Ó, só que foi Filipe perguntando a Jesus, fala para Deus, Jesus mostra a Deus. Ó. Disse-lhe Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus é Deus, olha aqui. Não é me dizer que Jesus morreu no poste e que ressuscitou espiritualmente. Já sabe o que é assim, não? Claro que não. Lá em João 19, do 17 ao 18, me prova o contrário, assim como todos os evangelhos. Jesus morreu numa cruz. Diz assim: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Meu Jesus morreu crucificado, foi numa cruz, e ele ressuscitou em corpo. Ele comeu pão com os seus discípulos. Tomé só acreditou quando tocou nas marcas das feridas de Jesus, e ele fez isso e ressuscitou. A senhora crê que ele vai voltar? Porque ele já voltou, mas invisivelmente. Invisivelmente? Como assim? Não, mas não é esse Atos 1. Atos 1 não diz isso, não. Vamos acompanhar comigo? Aqui em Atos 1, do 10 a 11. Isso aqui foi quando Jesus ressuscitou e foi para o céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto
Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, abre assim como para o céu o vistes, vai ser visível, todo o joelho há de se dobrar ante a face do Senhor, e vai voltar para buscar os seus escolhidos. Sim, você só vão subir só os 144 mil. Vão subir os que estão selados pelo Espírito Santo. Lá vem essa história do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo nada mais é do que a força viva de Jeová. Como assim? Como é que o Senhor me explica Gênesis 1:2 que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? E lá em Gênesis 1:26 que Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você acha que Deus estava falando de anjo na criação do homem? Anjo é criatura, não tem poder para criar homem não. E vai, lá em Mateus 3:16 e 17, na ocasião do batismo de Jesus, que o Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba e Deus bradou do céu: este é o meu filho que tenho me comprado. Aí o Espírito a gente junta novamente. Como é que o Senhor me explica isso? Diga uma coisa, mas a senhora também não vai me falar que acredita nessa história de Trindade, não? Acredito sim, Senhor. Não existe não, e nem Trindade, nem Espírito Santo. Olha, eu vou ser bem sincero, nossa conversa não está chegando a lugar nenhum. Eu vejo que a sua interpretação é totalmente equivocada. E sabe uma coisa? Já vai ter a pessoa. Vamos ver, se pode começar novamente. Mas eu nunca pensei na minha vida, pai, encontrar uma pessoa tão bem preparada assim para confrontar comigo, pai. Essa daí deve ser daquela que essa daí não pega uma escola bíblica dominical, rapaz. Só Jeová. Enquanto isso, Pedro sai corajosamente para evangelizar, encontra-se com 2 testemunhos de Jeová e se depara com a sua pior experiência. Alô? Pode ser, meu irmão? Escola bíblica? Não, meu irmão, vou não, viu? Eu não gosto muito de estudar, não. Vou pegar a palavra para o povo. Amém? Doutrina? Não, também não gosto, não. Viu? Eu vou pegar que é mais importante. Tchau. Opa. Boa tarde, salvação, meus amigos. Opa, é que há, jovem? Eu ia falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Não fale. Vocês sabiam que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e um dia vai voltar. Eu não aprendi isso na Bíblia, não, foi escutando o pastor dizer. É outra equivocada. Ah, Jeová. Equivocado, pelo menos, escuto na televisão toda a vida aí. Meu filho, eu vou lhe ensinar. Em primeiro lugar, Jesus não morreu numa cruz, ele morreu no poste. Em segundo lugar, ele não ressuscitou aí na carne, ele ressuscitou em espírito. Em terceiro lugar, ele já voltou à terra, invisivelmente, ele já voltou. Peraí, agora você deixou confuso. Mas ele vai vir me buscar, não vai? Só se você tiver em 144 mil, isso sim, você vai ter. Rapaz, após eu pensava que eu estava selado com o Espírito Santo e me dava a garantia de salvação. Olha, filho, Espírito Santo não existe. Nada mais é do que a força viva de Jeová, atuando aqui nesse planeta. Aí é, rapaz. Olha, Pedro, eu vou lhe conhecer, mas eu tenho que ser bem sincero com o testemunho de Jeová. Você está sendo enganado nessas igrejas aí. Está aqui a nossa revistinha, pegue ela, tire suas dúvidas. Qualquer coisa, nos procure que nós vamos na sua casa lhe dar um estudo, viu? Eu pensei que eu estava certo. E Jeová lhe abençoe, você está sendo enganado. Porque eu estou assistindo muito televisão, não estou indo para a doutrina nem para a escola bíblica. Mas tudo aqui você vai ter o seu caminho. Vou em casa, na minha casa. Eu quero estudar com vocês, viu? Você vai lhe abençoar. Amém. Isso aí foi mais fácil que eu. Pedro sai pensativo. Rapaz, eu não estou sabendo de nada da Bíblia, viu? Estou precisando de mais a Bíblia. Agora, eu vou chamar esses irmãozinhos lá em casa, porque eu me dediquei esse estudo para me aprofundar mais nesse ensinamento. Enquanto alguns preparados não saem para evangelizar, outros nem tanto preparados querem fazer, mas não são bem-sucedidos. Quem não se identificou com isso? E muitas vezes a minha caminhada cristã eu passei muito por isso. E para darmos continuidade, eu gostaria só de repetir o que foi narrado, né? Talvez, às vezes, as pessoas mais preparadas, elas estão fazendo coisas que são menos importantes. Enquanto tem muitas outras pessoas que querem até
pregar o Evangelho, querem até ir e evangelizar, mas elas não têm capacidade, elas não buscam estudar. Se nós queremos falar de Cristo, nós temos que entender quem é esse Deus. Agora passaremos para a segunda cena. Muitos desafios são encontrados no meio cristão para a proclamação do Evangelho. Há alguns grupos que não são tão abordados, geralmente. Algumas pessoas não vão porque não veem nenhuma perspectiva de salvação para as pessoas que vivem práticas tão abomináveis a Deus. Preferem ver essas pessoas sendo condenadas ao ir falar de Jesus e salvar vidas das trevas. Mas devemos ir a todos. Ora, não foi isso que nos foi ordenado? Ir e pregar o Evangelho a toda criatura? Grande é a seara, mas poucos são os que se dispõem a ir. A esperança para o perdido não importa a seita que ele participe. Jesus quer salvar em todo lugar. É o que nós iremos ver nesta cena que vamos apresentar. Hoje eu vou sair para evangelizar. Não importa quem eu encontrar. Vou falar tudo que o Espírito Santo me usar para falar. Meu irmão, você precisa entender sobre a reencarnação. É coisa maravilhosa que Deus deixou aqui para a gente. Olha, morrendo, a gente morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Quantas vezes for até depurar o pecado. E a gente vai morrendo e nascendo de novo, o pecado vai se acabando, né? E a gente fazendo a obra da caridade, e aí nós estamos salvos. É só nessa reencarnação que nós fazemos. Vixe. Mariano sai para evangelizar e... Ele também vai com aquelas ideias mirabolantes dele, aquelas conversas fiadas, mas... Ah, meu Deus. Quando eu disse que ia sair para evangelizar, e não importasse quem encontrasse, eu não imaginava que ia encontrar aquele senhor ali, o senhor Bernardo. Ele é o manda-chuva daquele centro espírita. Eu acho que só não basta o Satanás nele, porque ele não consegue. Ele não tem capacidade de suportar. Mas, ajude-me, Senhor. Olá, seu Bernardo, tudo bem? Olá, tudo bem? O que manda? O que deseja? Eu gostaria de compartilhar as escrituras do Evangelho com o senhor. O senhor gostaria de ouvir? Fique à vontade, me diga aí o que é que você tem para conversar hoje. O senhor já leu a Bíblia? Já? Você não dá uma estudada na Bíblia, né? A Bíblia, como nós sabemos, ela é dividida em duas partes, né? Tem a parte do Antigo Testamento, que hoje já não serve mais para nada, coisas antigas, e tem a parte do Novo Testamento, que a gente aproveita algumas coisinhas ali dela. E o Senhor Jesus Cristo, o que é que o Senhor me diz dele? O Senhor Jesus, do meu ponto de vista, ele é o governador da terra. Porque o Senhor Jesus, ele é um espírito evoluído. Ele veio de reencarnação em reencarnação até chegar ao ponto que ele chegou. Ele veio morrendo, nascendo, morria, nascia e chegou onde chegou. Da mesma forma somos nós. Se continuarmos morrendo e nascendo, vamos chegar ao ser evoluído como Jesus. Mas o senhor tem certeza da salvação? No meu ponto de vista, no meu ponto de vista, a salvação é justamente essa. Né? É morrendo, nascendo de novo, morrendo, nascendo de novo, e aí os pecados vão se acabando. Agora, veja bem, sem a caridade, fora da caridade, aí não há salvação nenhuma. Temos que pregar, fazer a caridade de todo mundo. Então o senhor entende que fora da caridade não há salvação. Mas, seu Bernardo, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Veja bem que falando com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela fala a respeito da salvação. Isso está aqui em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não é pelas obras. Nós fazemos obras porque somos salvos, e não para ser salvos. Porque o homem, ele não pode fazer nada para merecer a salvação, porque ele já está condenado. Só pelo grande amor do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser salvos, através do arrependimento.
escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É através do sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados. E assim Deus nos justifica. Então o que é que eu faço para poder adquirir essa salvação? É necessário nascer de novo. O novo nascimento é a marca daqueles que são salvos. Veja aqui comigo o que está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ao que Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Para sermos salvos, Senhor amado, nós devemos abandonar a nossa antiga natureza carnal e viver uma vida revestida pelo Espírito Santo de Deus. Só assim nós podemos ser salvos. É um tanto convincente. E até hoje não tenho encontrado alguém que pudesse me explicar desta forma. Eu estava pendido, eu estava até pensando já em ser crente e abandonar essa vida de espiritismo, mas nunca ninguém tinha chegado para mim e me convencido desta maneira, de uma forma tão inteligente. Óbvio, você não gostaria de fazer isso agora? Agora? Sim. E é simples assim? É simples. Pode fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito aqui em Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas não tem ritualista nenhum, não tem nenhum ritual para fazer isso? Não. O Senhor faz uma oração de entrega aqui, agora, porque o Senhor Jesus Cristo vai estar presente na pessoa do seu Espírito Santo e vai ouvir. Então, estou pronto para fazer. Então o Senhor repete comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em tua presença santa, eu me arrependo de todos os meus pecados grandes cometidos, e confesso o nome do Senhor Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Peço a Ti, que me ajudes a caminhar na Tua presença, que eu cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pronto, Senhor Bernardo. Mais tarde haverá um culto ali às 19h30. O Senhor pode fazer a confissão publicamente. Pode ser. Amados, sabemos que o vento de Deus sopra onde quer. Ninguém sabe para onde vai. Não sabemos quem o Senhor quer salvar, mas temos a obrigação de pregar e deixar que o Espírito Santo faça a sua parte. Não vamos mais deixar que esta realidade se perpetue mais. Não importa quem quer que seja, a nossa missão é plantar, e certamente Deus dará o crescimento. A Ele é a glória.